Olá! Os seres vivos mantêm entre si vários tipos de relações ecológicas. Nas relações harmônicas ou positivas, não há prejuízo para as espécies envolvidas. Nas desarmônicas ou negativas, pelo menos uma das espécies é prejudicada. Ambas podem ser intraespecíficas, quando ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, ou interespecíficas, entre indivíduos de espécies diferentes. As relações harmônicas intraespecíficas são a colônia e a sociedade. Na colônia, os indivíduos estão anatomicamente ligados. Na colônia homeomorfa, os indivíduos são iguais e não há divisão de trabalho. Alguns exemplos são as bactérias, as esponjas e os corais. Na colônia heteromorfa, os indivíduos são diferentes e há divisão de trabalho, como na caravela portuguesa e na obelia. Na sociedade, os indivíduos não estão ligados anatomicamente, mas vivem de forma cooperativa. Abelhas, formigas e cupins são insetos sociais. Vale lembrar que formigueiros e cupinzeiros são informalmente chamados de colônias. As relações harmônicas interespecíficas são protocooperação, mutualismo, comensalismo, inquilinismo e forésia. Para representá-las, adotamos uma simbologia. O sinal mais indica benefício, o sinal menos prejuízo e o número 0, neutralidade. Protocooperação e mutualismo são bilaterais, ou seja, ambas as espécies são beneficiadas e representadas por mais. A protocooperação é facultativa, pois as espécies vivem normalmente separadas. Um exemplo é o caranguejo paguro, que se aloja em uma concha vazia de molusco, e a anêmona do mar. O paguro ganha proteção e a anêmona, fixada sobre a concha, ganha deslocamento. Outro exemplo é a relação entre boi e ave. A ave alimenta-se dos carrapatos do boi e limpa sua pele. No mutualismo, a interdependência é tão significativa que a separação pode causar prejuízos e até comprometer a sobrevivência de uma ou de ambas as espécies. São exemplos: líquens, associações entre fungos e algas. Estas produzem alimento para os fungos e esses absorvem água e minerais para as algas. Bactérias que digerem celulose e herbívoros que as abrigam e alimentam. Protozoários e cupins. Micorrizas, que consistem nas associações entre fungos, que fornecem água e sais, e plantas, que os nutrem. E bacteriorrizas, associações entre bactérias e plantas, sendo o exemplo mais conhecido a relação rizóbios e leguminosas. O comensalismo, o inquilinismo e a forésia são relações unilaterais, ou seja, apenas uma espécie é beneficiada, e são representadas pelo símbolo +0. No comensalismo, o benefício é alimentar, e um exemplo é a rêmora, que se alimenta dos restos de caça que escapam das mandíbulas do tubarão. Outro exemplo é a hiena, que come as carcaças deixadas pelo leão. No inquilinismo, uma espécie se abriga no corpo de outra espécie. Um exemplo é o do peixe agulha, que se abriga no intestino do pepino do mar para se proteger de predadores. Outro exemplo é o das bromélias e orquídeas, plantas epífitas, que crescem sobre árvores e conseguem obter mais luz. Nesse caso, a relação pode ser chamada de epifitismo. Na forésia, o benefício é o transporte. Um exemplo é o capim carrapicho, cujos frutos são transportados por animais, aderidos ao corpo. Outro exemplo é a mosca berneira, que deposita seus ovos no corpo de outro inseto, como a mosca dos estábulos, que o transporta até a pele de mamíferos, onde se transformam numa larva conhecida como berne.